Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Meus irmãos, hoje eu venho falar a respeito da Igreja Pentecostal Deus e Amor, de um comunicado que a diretoria enviou para todas as igrejas, falando que as irmãs que cortar o cabelo, que usar maquiagem, que usar calça comprida, que usar aquelas roupas ligadas no corpo, rachadas, e outras coisas mais, se é membro da igreja, ficar sem a Santa Ceia, até deixar aquele uso. E os irmãos têm que se vestir como um homem de Deus, não usar aquelas calças ligadas no corpo, né? Que tem aqueles irmãos que gostam daquela calça bem apertadinha, não tem? Pois é, a diretoria está proibindo isso tudo, né? Porque nós sabemos que quando o missionário era vivo, a gente já sabia que na Igreja de Deus e Amor, as irmãs não poderiam usar maquiagem, cortar o cabelo, usar calça comprida, saia rachada, a roupa sempre era por baixo dos joelhos, as irmãs. E não tinha esses costumes, né, meus irmãos, como hoje tem. As irmãs usam maquiagem, cortam o cabelo, usam calça comprida, né? Nem todas, né, irmãos? Tem as irmãs que não usam calça comprida, mas tem muitas irmãs que usam calça comprida, aquelas roupas justas no corpo, rachada. Então, na época do missionário, se uma irmã fosse vista usando uma calça comprida ou uma saia rachada, era punido, ficava sem a Santa Ceia. E os irmãos têm que tirar a barba e a calça tem que ser uma calça social, não calça jeans, né? Para ir para os cultos, apresentar na casa do Senhor. Então, meus irmãos, agora vê esse comunicado da Sede Mundial proibindo muitas coisas, né, meus irmãos? Que antes já era proibido na época do missionário. Eles abriram as portas, né? Quando o Davi Neto entrou, ele trouxe um mundanismo, né, meus irmãos? Um costume totalmente diferente daquilo que nós aprendemos. Então, muitos irmãos se desgostaram, né? E saíram da igreja. A gente aprendemos na igreja que um irmão, quando ele vai pregar, na época do missionário, ele tinha que usar um terno, né? E não usar calça jeans para pregar, camisa polo, para subir pregar no púlpito, né? Então, meus irmãos, hoje o Davi Neto, ele faz tudo isso assim, né? Ele sobe no altar de Deus e com aquela calça, né? Com a camisa polo e tá ali pregando, né? E aquelas paredes pretas, aquelas luzes de boate, fumaça. Então, muitos irmãos se desgostaram, né, meus irmãos? E muitos saíram da igreja e eles estão vendo, irmãos, que o negócio está apertando para o lado da igreja. Porque muitos irmãos estão saindo, não aceita. O que eu fico triste, irmão, nessa situação toda da igreja é que esse povo vivia com o missionário. E eles viam como o missionário conduzia esta obra. E quando o missionário partiu, eles fizeram uma bagunça. Porque eles sabiam, irmãos, que a Igreja de Deus e Amor é uma igreja de doutrina. Que todos aqueles que se converteram na Igreja de Deus e Amor é porque queriam essa doutrina. Porque aqueles que não queriam essa doutrina não se convertiam na Deus e Amor, não ficavam na Deus e Amor. E eu não sei, irmãos, o que deu na cabeça desse jovem para ele trazer esse regenere totalmente diferente. Um palavreado totalmente diferente. Os irmãos podem ver alguns vídeos dele aí nas redes sociais, onde ele fala do seu avô, né, irmãos? Dizendo que a doutrina é um câncer. Falando que os membros, os discípulos do missionário, né, irmãos, tanto faz, porque ele nunca vai se tornar um missionário, a gente sabe que nunca mesmo. Mas a gente pensava assim que ele seria uma pessoa, meus irmãos, que traria, né, aquela mesma doutrina do seu avô, e ele desconstrói tudo que o avô pregou,
E ali, irmãos, ele traz uma doutrina totalmente diferente dos padrões da Deus e Amor. Irmãos, a Deus e Amor foi fundada através de oração e jejum. O missionário passava altas madrugadas buscando o Senhor. Muitos irmãos oravam o Senhor dia e noite por essa obra. Por isso essa obra cresceu e deu certo e tem dado certo. Aí quando o missionário morre, a família, não toda a família, né? A gente sabemos que é a família Almeida. Eles implantam outro tipo de evangelho dentro da Deus e Amor. E os irmãos não concordam com isso. Eu não sei, meus irmãos, o que deu na cabeça desse povo de achar que os irmãos da igreja iam aceitar essa doutrina, esse costume diferente. Porque as pessoas que se converteram na Deus e Amor é porque queria este evangelho. É porque queria viver assim. Muito dizem, porque o missionário era rígido, era isso, mas o pessoal estava ali, o pessoal gostava. Se o povo estava ali é porque queria daquele jeito. Porque se os irmãos quisessem uma porta larga, uma igreja que muitos, né, irmãos, usassem as suas coisas, né, as suas vaidades, eles iriam para essas igrejas. Mas não, se a gente está na Deus e Amor, porque a gente concorda com a doutrina da igreja. É porque a gente quer assim. Então eles achavam que ia alargar mais a porta, né? Eu acho assim que eles pensavam que ia trazer muitas pessoas, ia atrair muito público de jovens. Só que não, irmãos. E eu tô vendo que agora, eu tô vendo que isso que está acontecendo é que os dízimos e as ofertas da igreja têm diminuído. E eles têm visto, irmãos, a diretoria tem visto que não dá certo desse jeito, não adianta. A igreja tem que voltar como era antes. A igreja tem que pregar do jeito que o missionário pregava. Tem que ser, irmãos, do jeito que era, porque o pessoal gosta assim. Então, quando eles começam a largar a porta, aí, meus irmãos, os irmãos começaram a sair da igreja. Começaram a fundar seus ministérios, né? Ficaram tristes, com razão. E eu ouvi dizer que saíram mais de 100.000 irmãos da Igreja Deus e Amor. Que coisa tremenda, né, irmãos? Então, eles têm perdido muitos membros. E tem quem o diga que a família está uma briga, porque uns querem que continue o legado do missionário e outros não querem. Querem que alargue a porta. Então, eles soltaram esse comunicado aqui. Eles falam que tem que seguir a doutrina. Graças a Deus, meus irmãos, eu creio que agora as coisas vão dar certo. Se eles tirar da sede mundial aqueles cultos que é mais gospel do que um culto, né? Que é aquelas paredes pretas, aquelas luzes, fumaça, que não precisa disso, irmãos. A Igreja Deus e Amor não tem esses tais costumes. O povo de Deus não tem esses costumes, meus irmãos, que isso é costume do mundo. Irmão, se eu for numa igreja aí e ali apagar as luzes e começar aquela fumaça, irmão, eu fico até, sabe assim, eu saio dali, eu não quero ficar ali, irmãos, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Não, meus irmãos, do jeito que estava muito bom. Eles só tinham que seguir do jeito que o missionário deixou. Será que eles não viam que a igreja estava dando certo do jeito que estava? Por que eles quiseram alargar a porta para atrair o mundanismo, né, irmãos? E o jovem desconstruindo tudo que o seu avô pregou. Meus irmãos, é muito triste. Eu vejo irmãos choram, irmãos. Tem pessoas que, sabe, um dia eu estava conversando com um irmão, e ele é pastor, ele chorando, irmão, sabe assim, ele contou quem era Deus e Amor e hoje como é que está, irmão. E as lágrimas descendo nos olhos, sabe? Porque são irmãos que querem a doutrina de Cristo, não adianta, irmãos, nós não vamos, para entrar no céu, lá no céu não vai ter uma porta larga para nós entrar, não. Tem que ser estreito, porque a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos que negar, meus irmãos, as nossas vontades da nossa carne para seguir a Cristo. O nosso Deus é santo e Ele vai continuar sendo santo. Meus irmãos, que Deus, nosso Pai, nos abençoe.
e continuamos firme com Jesus, porque a nossa morada não é aqui. E a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as obras do diabo. Vamos continuar firme no Senhor, orando o Senhor pela igreja, Deus é amor, orando o Senhor por essa obra, porque essa obra é do Senhor, a igreja Deus é amor é de Cristo. Esta obra é de Deus, esta obra é de Deus. Não adianta Satanás querer se levantar, porque esta obra é de Deus. Nós vamos orar e Deus vai fazer a sua obra completa no nome de Jesus, porque Ele é o dono da obra.